Olá! Hoje nós vamos percorrer mais um caminho na nossa jornada, a jornada da alma. E a ideia da jornada da alma veio por entender os arcanos maiores do tarô como forças do nosso inconsciente, da nossa psique, que falam dessa jornada que a nossa alma percorre em direção a si mesma, desde o arcano o louco, o zero absoluto, o ventre cósmico, até o arcano o mundo, a completude, que na alquimia seria a conjunktio, a integração das nossas forças que não são necessariamente opostas, embora pareçam, mas complementares e que se buscam incessantemente para a totalidade do ser, pois em última análise só existe o um. A ideia aqui é que normalmente fazemos perguntas ao tarô. Mas e se nós invertêssemos essa lógica e se os arcanos nos fizessem perguntas? O que descobriríamos sobre nós mesmos e sobre as forças luminosas e sombrias que nos habitam? A cada dia eu trarei um arcano e as possíveis perguntas que ele nos faria, e a partir delas você pode perceber quais outras perguntas podem surgir em você a partir da sua própria vivência e experiência. As que eu trago aqui são sugestões para instigar você a ficar cada vez mais curioso, mais curiosa sobre si. Fazer perguntas é uma forma muito importante de conhecimento, de autoconhecimento, de não se conformar com o que está posto e buscar cada vez mais. Na Grécia Antiga, Sócrates usava esse método de fazer perguntas para chegar o mais perto possível daquilo que pode ser a verdade. E eu também vejo as perguntas como uma forma de nos relacionar conosco e com nossos conteúdos e, de fato, nos conhecer e acessar as nossas verdades. Então, depois dessa introdução clássica e básica aqui de cada arcano, eu trago hoje o Grande Pai, o arcano o Imperador e as perguntas pertinentes a ele. Então, já sabe. Pega o seu café, seu chá, o seu suco, fica bem confortável aí na sua poltrona, na sua cama ou até lavando uma louça, o nosso clássico de lavar a louça, e vamos refletir um pouco sobre hoje. Eu aconselho você a ir ouvindo e pausando para perceber o que vem, o que surge após cada pergunta. Enfim, ouça este áudio quantas vezes julgar necessário. Vamos juntos então, vamos embarcar nessa jornada rumo a nós mesmos, a jornada da alma. Hoje nós vamos percorrer os caminhos do Imperador. E nesse arcano nós encontramos a energia, o arquétipo do Grande Pai, o princípio masculino primordial que acolhe, protege, provê, estrutura, organiza e assume responsabilidades e nos autoriza a ser o que e quem somos em essência pela autoridade e soberania inerentes a essa força, dotada do potencial da semente que foi nutrida e trazida ao mundo pela imperatriz, pela grande mãe, e que agora esse pai pode cuidar, acolher e proteger esses frutos que também vieram dele e reconhecê-los como parte de si e os nutre à sua forma, dando condições de existir e continuar avançando e prosperando com clareza, estratégia e responsabilidade. O imperador é o princípio da estrutura,
a autoridade interna, a consciência que cria limites para que a vida não se disperse. E em seus símbolos clássicos ele traz a coroa e o trono de pedra, que simbolizam a estabilidade, a permanência e a responsabilidade. Outro símbolo presente é a armadura, que protege o território, o que foi conquistado e o que ama, mas a armadura também pode se tornar rigidez. Como símbolo também tem as montanhas ao fundo, que falam que a autoridade do imperador vem da experiência, dos desafios que enfrentou e por isso já não precisa provar mais nada. Outro símbolo também é o símbolo de Áries, a força que inicia, lidera e decide. É o fogo canalizado que não é impulsivo. O elemento do imperador é o fogo, mas um fogo contido e direcionado. Ele governa a ação consciente, disciplina, liderança, estrutura emocional e material, os limites saudáveis. Ele traz uma pergunta aqui muito importante: quem governa a sua vida? O imperador, em sua faceta luminosa, é a liderança íntegra, segurança interna, capacidade de decisão, proteção sem controle, autoridade sem violência. Nesta faceta, ele é o pai justo, o guardião do espaço, onde a vida pode florescer. Quando na sua faceta sombria, nós encontramos autoritarismo, rigidez emocional, controle excessivo, medo de perder o poder, incapacidade de vulnerabilidade. Aqui ele vira o tirano que confunde força e dominação. Como arquétipo, ele é o grande pai, o líder, o estrategista, o protetor, a consciência adulta, a lei interior. Então, tendo tudo isso em mente, essa pincelada bem básica sobre esse arcano e as suas potencialidades, se o imperador nos fizesse perguntas em sua faceta luminosa, eu imagino que seriam as seguintes perguntas: onde você precisa assumir liderança na sua própria vida? Quais limites você precisa estabelecer para se respeitar mais? O que você construiu até aqui que merece ser protegido? Você confia na sua capacidade de decidir? Que compromisso você está pronto para sustentar a longo prazo? Se você fosse a autoridade da sua vida, que regra mudaria hoje? E agora, olhando para a sua faceta sombria, eu imagino que as perguntas que o imperador nos faria seriam as seguintes: você controla porque tem medo de perder? Você confunde força com dureza emocional? Que parte de você governa pelo medo e não pela presença? Onde sua necessidade de controle afasta quem você ama? Você prefere estar certo ou estar em uma relação, se relacionar com as pessoas? Porque nem sempre as duas coisas podem coexistir. Se você baixasse a guarda agora, o que sentiria? E a pergunta mãe do imperador que eu imagino que seria:
Você governa a sua vida ou entrega esse poder ao medo, ao passado ou aos outros? Então são perguntas aqui, algumas sugestões de perguntas para nos fazermos, para nos percebermos melhor, nos conhecermos melhor, termos uma percepção maior sobre nós mesmos. E como sugestão para integrar essa energia, relacione-se com o seu pai interno, o pai que seria o ideal para a sua criança e que realmente sabe cuidar, amar, acolher e fazer você sentir segurança e proteção. Perceba como você se sente. E partindo do princípio de que lá no arcano, o mago, se você não trilhou o caminho do mago, chegou aqui no imperador, vai lá e trilha o caminho do mago. Partindo desse princípio que você criou um ritual de proteção lá no caminho do mago, estabeleça os limites do seu campo e com toda a sua autoridade determine que nenhuma energia irá invadi-lo. Faça isso para entender e conhecer essa autoridade interna, como ela atua e qual a energia dela. Observe também os padrões da sua linhagem paterna que você pode estar repetindo. Observe e quando sentir-se pronto ou pronta, agradeça e libere-se da obrigação de manter esses padrões para sentir-se pertencente e fiel. Anote as suas impressões, sentimentos, emoções, sensações e também as respostas que surgem, outras perguntas que podem vir, acolhendo cada coisa que te chega exatamente como faria com um amigo, porque é. E no caso, o amigo é você mesmo. Não existe certo ou errado, apenas a sua honestidade, sem a qual não poderá conhecer-se de verdade. E aqui abaixo na descrição eu deixo o link de uma música para trazer essa energia do imperador, né? Para ter essa interação artística e complementar esse trabalho, esse processo. Então, nos vemos na próxima e sigamos juntos nessa jornada. Planeta Terra, século 21.